Eu preciso confessar que eu estou muito realizado ao oferecer uma estrutura tão robusta, tão replicável para lidar com questões tão sensíveis, tão delicadas. Eu sou um cara muito lógico, mas ao mesmo tempo eu sou um sujeito muito empático. E eu sei o quanto é desconfortável lidar com essa bagunça emocional. Quando você começa a ter clareza, isso é muito desconfortável, isso é muito desagradável. Mas eu costumo dizer para as pessoas que o desconforto passa e o benefício fica. Então, nesse momento, eu quero te encorajar a combater a dependência emocional que você está identificando. Eu sei que, de certa forma, surge uma preguiça, surge um medo, só que você, inclusive, já passou pelo protocolo de medo. Você tem essa ferramenta, você tem esse recurso. Eu não sei se você se lembra, lá no protocolo de medo, tinha uma pergunta para fazer uma conexão entre o medo que você sente, a informação que você carrega e, de repente, alguém do seu núcleo. Existe uma relação muito forte entre esses dois protocolos. São protocolos que você vai usar por muito tempo na sua vida. Eu quero te dizer uma coisa, vá em frente. Vá em frente. Você aprendeu que você vai começar dos mais fáceis, se preparando para os mais difíceis. Então, quando chegar no mais difícil, ele já não vai estar tão difícil, porque você vai ter se preparado. Você vai ter tido algumas vitórias que vão te trazendo uma musculatura emocional e uma legitimidade emocional. Quando chegar a hora de dizer o não mais difícil, você já vai ter dito alguns nãos mais simples. Isso vai te preparando. Você se desenvolve, você evolui, você amadurece na medida em que você avança. Passinho por passinho, você tem toda uma estrutura aqui para te conduzir por essa jornada. Então, nesse momento, eu quero te dizer, não pare, não perca o ritmo, não deixe para depois, não fique com preguiça e não fique com medo. Encare. É muito gostoso você olhar depois, inclusive a gente fecha esse protocolo fazendo um contraste entre o antes e o depois, como você via o mundo, as relações, como você se sentia. É legal fazer esse contraste e ver o quanto você evoluiu, o quanto você se desenvolveu. Então vou repetir, não pare, não pare. Em algumas tratativas, e eu vou te explicar como lidar com cada um desses 4 tipos controladores, você vai ver que em algumas tratativas você vai ter gratas surpresas. Você vai ver pessoas dizendo, poxa, eu não sabia. Poxa, me desculpe. Muitas vezes você vai ver uma pessoa com uma ótima intenção, dizendo, olha, eu não sei como fazer diferente, inclusive se eu continuar fazendo isso, me avise. Você vai ter gratas surpresas. E você também vai ter algumas resistências ou até alguns revides. Obviamente, algumas pessoas elas se beneficiam ou se favorecem com a relação por dependência emocional. Por isso é muito importante você ter clareza do que você está tentando fazer nesse momento. Você está tentando diminuir o seu nível de dependência emocional, não importa se é ativo ou passivo, para alcançar os objetivos que você definiu ali, quando você setou a sua rota aí no seu marca-passos. Então é muito importante que você avance. Algumas pessoas vão facilitar essa jornada e algumas pessoas vão dificultar, normal. Só que aqui é importante você entender uma coisa, quem está num processo, quem está recebendo apoio, instrução é você. Essa pessoa não, muitas delas serão pegas de surpresa. E muitas vezes elas vão precisar de um certo tempo para processar tudo aquilo que elas estão recebendo. Então tome cuidado para você não acabar impondo muito a sua expectativa de que as pessoas entendam, de que as pessoas apoiem, de que as pessoas contribuam. Porque quando você muda, muitas vezes você acaba, consequentemente,
obrigando o outro a mudar também. Você precisou do seu tempo, você teve as instruções, você está recebendo apoio. Essa pessoa vai precisar do tempo dela. E não é sua responsabilidade mudar ninguém. Só que é muito importante você preservar a sua intenção, que é ter uma relação com limites, valorize a intenção e diminua a expectativa. Talvez você tenha idealizado um desfecho que não vai acontecer. Talvez aconteça melhor e talvez aconteça pior. Mas não exija tanto da expectativa que você tem de como você quer que as coisas aconteçam. O mais importante é você realmente ter a disposição de limpar os seus núcleos, estabelecer limites e conquistar a sua independência emocional para pensar, para sentir, para decidir e para agir da sua forma, para você ter liberdade para fazer o que você quiser e muitas vezes para deixar de fazer o que você não quiser mais fazer. E, obviamente, pode ser que esses 4 tipos controladores apresentem alguma dificuldade. E nesse momento, você vai usar o conhecimento para tornar aquilo que é mais difícil, mais fácil. O que é o difícil? É algo que você não tem preparo para fazer. E o que é o fácil? É o difícil preparado. Quando você se prepara, o difícil fica mais fácil. E são só 4 tipos controladores. Quando você for um desses tipos controladores, você vai ter que abrir mão. Você vai ter que abrir mão de ficar mostrando o que você está passando, se você for a vítima natural, de ficar usando o que você está passando para prender os outros, para ter algum benefício, se você for a vítima intencional, ou se você estiver sendo, ou quando você estiver sendo, para você parar de tentar gerar dano no outro quando você estiver sendo o vingador ou a vingadora. E para você simplesmente parar de tentar extrair benefício para a sua imagem, para o seu significado para as pessoas diante dessas relações. Simplesmente deixando o outro ser, fazer aquilo que ele quiser ou aquilo que ele der conta. Inclusive respeitando quando ele não quiser ou não der conta de nada. E quando for a dependência emocional passiva, que você tem vindo para cima de você uma investida de uma pessoa que, obviamente, não tem planos de mudar aquela relação. Ela não tem essa provocação que você está recebendo, ela não tem essa instrução e sequer tem esse apoio. Então, para ela é conveniente manter as coisas como estão, um verdadeiro estado de inércia. E aí vem você ali provocando uma mudança, combatendo essa dependência emocional, dizendo para o outro, olha só, eu não quero mais que as coisas sejam dessa forma. E aí você vai aprender o poder do não construído. Você vai construindo um não com clareza, deixando o outro se conscientizar, o outro concluir de que precisa ser diferente antes mesmo de você ter que dizer aquele não, aquele basta, aquele pare. Só que para isso você vai entender com quem você está lidando, com qual desses tipos controladores. E o desfecho disso sempre vai ser uma retratação e ou uma reparação. Às vezes cabe uma reparação, às vezes não cabe mais. Reparação é quando você corrige algo, quando você repõe alguma coisa. É como, por exemplo, de repente eu quebrei o seu vaso de plantas da entrada da sua sala. A retratação é quando eu digo, me desculpe, eu não vi, eu não deveria ter me comportado dessa forma, eu não deveria ter agido assim, eu deveria ter prestado mais atenção. É quando você reconhece, você assume para si. Isso é uma retratação. Isso tem um benefício emocional muito grande. Só que muitas vezes existe ali uma necessidade de uma reparação. Nossa, eu vou consertar o seu vaso, eu vou mandar consertar, eu posso te oferecer outro vaso, eu posso te oferecer alguma outra coisa para compensar isso. Às vezes dá, às vezes não dá. Quando não der, está resolvido do jeito que der para ser resolvido ali. Por que eu digo isso? Para você não ficar permitindo que as coisas se estendam demais. Quando
houver a necessidade de uma retratação, e geralmente isso é sempre, faça. Sem um excesso de expectativa de que o outro entenda, aceite, perdoe. O outro vai precisar do tempo dele, respeite. E quando houver espaço, a necessidade para uma reparação, faça. Isso é importante para que os limites sejam estabelecidos. E se o desfecho vai ser a reparação ou a retratação, como é que você vai chegar lá? Você vai lidar com um desses 4 tipos controladores. E agora você vai entender como lidar com cada um deles. Quando for a vítima natural que estiver passando por alguma coisa, qual é o segredo? Desenvolver a capacidade de deixar o outro com aquilo que ele está passando. Parar de tentar sofrer pelo outro, parar de tentar impor ao outro uma obrigação de mudar aquilo. É muito comum a pessoa falar assim, não, mas é que eu não entendo por que a pessoa não faz diferente. Eu queria tanto que o meu pai vivesse uma vida diferente, eu queria tanto que a minha mãe fizesse diferente, mas isso é a sua vontade. E é só a sua vontade. Dentro da sua visão de mundo, dentro da sua forma de entender as coisas, dentro da sua forma de construir a sua vida. Não imponha ao outro, porque senão você vai tentar controlar o outro. Detox de controle. Pare de tentar controlar a vida do outro. Ah, Elton, mas é para o bem dele, é para o bem dela, segundo a sua visão, segundo a sua opinião. Você pode ter uma ótima intenção de fazer o bem e causar um mal terrível. Então, por mais difícil que seja ouvir isso, deixe as pessoas com os problemas que elas criaram. Não tire delas a oportunidade de evoluir e encontrar uma versão delas maior do que aquela versão que criou o problema. Então, deixe a vítima natural com o seu próprio problema. Ela criou. Só ela pode resolver. Ah, Elton, mas eu quero ajudar. Você está entrando num campo minado. Ajuda é proibido e perigoso. Ok? E quando for uma vítima intencional? A vítima intencional, além de ficar com o seu próprio problema, ela precisa quase que ser desmascarada. Ela precisa ter clareza de que você tem consciência de que ela está tentando utilizar o problema dela, a dificuldade dela, para tirar alguma vantagem dessa relação de vocês. Então você vai reconhecer a dificuldade dela e devolver para ela essa dificuldade. Olha, eu realmente entendo o que você está passando, eu sinto muito, mas eu também entendo que esse problema é seu. E quando você imputa responsabilidades ou obrigações a mim, isso gera alguns problemas. Isso me danifica, isso me prejudica, isso me incomoda e eu não quero mais que você faça isso. Eu quero que você fique com o seu problema. Eu acredito que você é capaz de resolver e torço para que isso se resolva logo, mas eu preciso seguir em frente. Ela precisa ter clareza não só de que você sabe do problema que ela está passando, mas de que você percebe a iniciativa dela de tentar usar aquele problema para tirar algum proveito. E você vai ver que existe uma ferramenta de combate à dependência emocional que tem tudo muito estruturadinho. Inclusive a análise de dano, a necessidade e oportunidade de reparação e retratação. Mas eu quero que você tenha em mente essa estratégia para lidar com cada um desses 4 tipos controladores. Porque não tem problema, inclusive, eles manifestarem resistência, porque você vai estar preparado. E o preparo torna o difícil mais fácil. E aí nós vamos então entender como lidar ou como combater um vingador. Esse, sem dúvida, é o mais difícil. Porque ele só vai parar quando ele conseguir o que ele quer. E o que ele quer? A sua ruína. Ele quer gerar um benefício. O vingador ele só é vencido pelo cansaço. E você não pode cometer um erro. Lutar com ele. Quando você luta com ele, você alimenta aquilo que ele quer. A guerra, a luta. Porque ele não tem
um sentido de vida, ele não tem uma ocupação, ele não tem condições ou capacidade ou coragem de seguir em frente, logo ele quer impedir que você siga. E se você para lutar com ele, ele já conseguiu o que ele queria, fazer você parar, te impedir de seguir. Então o vingador, ele tem que ser para você uma motivação temporária. Você não vai guiar a sua vida por ele, mas você vai se lembrar de que quanto mais você seguir, mais difícil fica para ele. E ele vai cansar. Ele vai entender que ele não consegue te danificar. Ele vai entender, muitas vezes, a duras penas, e talvez demore um pouco, essa é a verdade, mas uma hora ou outra ele vai entender que cada vez que ele tenta te danificar, ele se danifica. Ele vai entender que você não vai parar, até porque você não tem motivos para parar. Ele vai entender que ele se tornou insignificante. Então, siga em frente. Não pare, não dê muita atenção. Você vai ter ali uma estrutura para lidar com essa pessoa, mas a sua clareza tem que ser, essa pessoa, ela quer o seu mal. Ela quer o seu mal. Ela vai tentar gerar um dano. Então, tome inclusive muito cuidado para não ficar agindo com boa fé, com excesso de boa fé ou com ingenuidade com a pessoa que quer o seu mal. Porque essa pessoa ela vai agir como um terrorista. Então, tome muito cuidado com o vingador. Ele vai ser vencido pelo cansaço. O que de melhor você pode oferecer para ele é o seu sucesso. O que de melhor você pode oferecer para ele é o seu crescimento, é a sua vitória, é a sua felicidade. Então essa pessoa vai tentar ver a sua ruína, ela vai ficar mirando para você, mostre o seu sucesso. É a única coisa que você deve fazer. E aí nós temos aqui o perfil controlador narcisista. Esse perfil ele é interessante. Imagina uma pessoa super elegante que quer se destacar no meio de todo mundo, que usa uma roupa impecável. E essa roupa não pode ter uma sujeira, não pode ter um defeito, não pode ter nada. Essa pessoa se importa demasiadamente com a imagem que ela passa para os outros e o significado que ela tem para os outros. E quando ela mantém com você uma relação de dependência emocional passiva para você, ativa para ela, óbvio, ela está te usando para parecer maior, para parecer melhor. E muitas vezes ela vai usar os seus defeitos. Então é muito comum você ter uma mãe, marido, esposa, sócio, amigo, que fica sempre mostrando os defeitos do outro, que aí o outro tem defeito. Eu não ganho mais dinheiro porque a minha mãe isso, meu pai isso, meu marido isso, minha esposa isso. Nossa, essa pessoa, meu sócio, é aquela pessoa que está sempre usando o defeito do cavalo para justificar porque não venceu a corrida. Nunca é culpa dela. A melhor coisa que você tem a fazer com a pessoa que manifesta o padrão controlador de um narcisista é parar de ser útil para ela. É isso mesmo. Essa pessoa ela vai te usar como um cavalo. O narcisista usa os outros como um cavalo. E quando o cavalo para de funcionar para aquela finalidade, essa pessoa abandona o cavalo. Essa pessoa troca o cavalo. Essa pessoa ela vai sempre tentar se beneficiar dos seus defeitos, das suas dificuldades, dos problemas que vocês têm. Essa pessoa não vai aceitar que os problemas, as dificuldades dela sejam expostas. Sabe o que você faz com um perfil controlador narcisista que ele odeia? Assumir as suas dificuldades. Fazer com que seja revelada a intenção dele. Isso você vai fazer com todos, mas o narcisista ele não quer revelar a intenção dele. Ele não quer revelar a intenção dele. Na verdade, nenhum dos quatro quer. Mas o narcisista, quando você demonstra a sua dificuldade, a sua inutilidade, reconhece tudo isso e diz para ele, ok, diante disso tudo que você quer comigo, já que você é tão bom, já que você é tão boa, ele não tem o que dizer. Então saiba que ele quer te usar os seus defeitos para esconder os defeitos dele, para justificar os defeitos dele.
e assim passar uma imagem de superioridade e ter onde escoar suas dificuldades. Pare de servir ao narcisista e assuma os motivos pelos quais você vai parar de servir. Eu não sirvo para você, eu não presto para você. Como você costuma dizer, eu sou lento, eu sou feio, eu sou isso, eu sou aquilo. Sendo assim, eu entendi que eu não sirvo para você. Ele não vai ter o que dizer. Pare de servir como um cavalo, que ele vai ter que procurar outro. Esse é o segredo para lidar com esse perfil controlador, que para muitas pessoas é muito difícil. E por que é muito difícil? Porque muitas vezes a pessoa está tentando ser importante para aquela que só quer usar essa pessoa para que ela seja importante para outras pessoas. Agora você não vai mais depender dessa necessidade absurda de tentar ser importante para alguém que não quer se importar com você. E a ferramenta que você vai utilizar agora, ela vai te trazer clareza de com qual tipo você está lidando, qual é o dano que isso está trazendo para você e o que você pode e deve fazer diante dessa situação, diante dessa relação. E é muito importante começar pelo mais fácil e se preparar para o mais difícil. Portanto, comece pelo combate à dependência emocional ativa, ou seja, em núcleo externo, aquela que você está manifestando, de fora para dentro. Depois venha para o núcleo interno, de fora para dentro. Assim você vai desenvolver musculatura e legitimidade emocional. Assim você vai conseguir dizer aquele não que é mais difícil. Assim você vai conseguir estabelecer limites que você não tinha imaginado que você fosse capaz de estabelecer. Assim você vai desenvolver a sua independência, a sua liberdade emocional para poder perceber, decidir e agir da forma que melhor fizer sentido para você, na construção de uma vida memorável, colecionando memórias incríveis. E para que você faça esse combate de forma correta, a Tabita vai te explicar agora detalhadamente como utilizar a ferramenta de combate à dependência emocional no próximo vídeo.